Medicina Sem Cortes, você já sabe, é o podcast da Sobrice, Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular. A gente está no Sobrice Onco, no segundo congresso Sobrice Onco, com a prerrogativa de integrar especialidades, potencializar o cuidado na luta contra o câncer. E agora nós vamos falar sobre câncer de rim, assunto super importante, contemporâneo, discutir técnicas minimamente invasivas que podem ser usadas no tratamento de câncer de rim. Para isso a gente tem 3 feras aqui. Dr. Thiago Penaquim, que é radiologista intervencionista, diretor médico da Unicamp e integrante do corpo clínico do Hospital Vera Cruz, lá em Campinas. Também a doutora Lucila Pontes, oncologista do HCOR, experiência em terapias sistêmicas no tratamento do câncer renal. E o Dr. Paulo Maron, urologista com foco em uro-oncologia, mestre em oncologia pelo AC Camargo, com atuação clínica em cirurgia oncológica de tumores renais. Gente, o bate-papo aqui tem como prerrogativa a gente discutir o câncer de rim. Ele também é um câncer silencioso? Sim, o câncer renal, né, a gente sabe que mudou muito nos últimos tempos, principalmente com exames de rotina, exames de imagem, onde as pessoas fazem por qualquer sintoma, vai no pronto-socorro, essa facilidade hoje que a gente tem de fazer exames de imagem, a gente começa a descobrir tumores menores, né? E a explicação que eu posso dar para isso é porque o rim, ele é um órgão que está dentro da barriga. Eu acho que tem 2 motivos para isso, né? Primeiro é a localização, e segundo é a composição do órgão. Então, a localização, então ele está dentro da barriga, especialmente na parte de trás da barriga, e ao redor dele não tem grandes órgãos, só tem praticamente gordura. Então quando começa a crescer um tumor ali, ele não está batendo em nenhuma outra parte, ele fica ali isolado, crescendo. E o outro motivo, que é exatamente a composição, a gente sabe que tem órgão que é maciço e tem órgão que é oco. O órgão oco, por exemplo, o intestino, quando cresce qualquer tipo de tumor, naturalmente começa a aparecer sintomas antes, porque, por exemplo, se for fezes, ela vai passar mais fina, e desses tumores em órgãos maciços, eles não geram nenhuma repercussão, então ele vai crescendo aos poucos, só vai dar sintoma quando cresce de fato. E por que esse câncer de rim é silencioso? Não existe nenhum instrumento ainda no vácuo aí da resposta que o senhor deu, doutor Paulo, para que se possa fazer uma investigação que permita, porque a intervenção, quanto mais precoce for essa intervenção, melhor, não é isso? Sim, assim, a gente considera rastreamento para tumores mais frequentes. Então, ainda não se justifica você fazer um rastreamento populacional de cânceres renais, porque ele é o 15º nas pessoas. Então, a gente prioriza o quê? Sempre com o acompanhamento que a gente vai falar no final, do homem e da mulher com um médico de rotina, a gente vai estar sempre fazendo exames de imagem, porque como o rim é um órgão interno, a gente não consegue palpar, então a gente precisa fazer eventualmente exames de imagem para a gente detectar ele precocemente. Tá. Doutora, vamos lá, a senhora como oncologista, né, e experiência em terapias sistêmicas no câncer de rim, métodos minimamente invasivos, essas terapias sistêmicas, para onde elas apontam hoje no tratamento desse câncer renal? Olha, isso é mais a praia do Thiago, viu? Geralmente, o oncologista, ele é acionado para o tratamento desses tumores quando a doença já está mais avançada. Ou tem um contexto muito comum, eu faço retaguarda de um hospital geral, alguém pediu uma imagem do abdômen, aparece um nódulo renal e o oncologista é chamado, né? Mas nesse momento a gente acaba passando a bola para o urologista, mas o que a gente percebe hoje é que o surgimento de técnicas minimamente invasivas com a radiointervenção, a gente consegue tratar mais e mais pacientes com mais comorbidades, que não são candidatos cirúrgicos, e é importante lembrar que a incidência de câncer de rim é maior a partir da 6ª década de vida, entre a 6ª e a 8ª década. Não que não exista câncer de rim em pacientes mais jovens, mas como vários tipos de câncer, é uma doença ligada ao envelhecimento. E com o envelhecimento a gente tem a presença de outras comorbidades, hipertensão, diabetes, às vezes doença cardíaca, que não deixam com que o paciente seja operado, até uma insuficiência renal, e aí entram as técnicas minimamente invasivas e a gente consegue tratar esses pacientes. Vamos lá, doutor. Bom, de maneira geral, primeiro falando até do diagnóstico, né? Eu acho que é importante a gente falar de como que é feito a detecção. Acho que o
Paulo já falou muito bem a respeito dessa pulverização dos métodos de imagem, né? Não só a tomografia, mas ultrassonografia, né? Então, para os métodos, assim, se a gente for avaliar todas as ferramentas que a gente tem ultrassom, tomografia e ressonância como métodos de imagem. De maneira geral, o ultrassom ele entra como um exame inicial, porque ele é um método inócuo, não tem radiação ionizante, não usa contraste, então é um exame praticamente não, um exame sem efeitos colaterais, certo? Então é um exame que identifica a lesão, com certa dificuldade para lesões menores, pode passar despercebido em lesões muito pequenas, mas de maneira geral identifica a lesão e vai falar se essa lesão é uma lesão sólida ou uma lesão cística, né? Sendo uma lesão sólida, esse paciente vai passar por uma tomografia computadorizada. O médico vai solicitar, tem um nódulo lá, eu preciso fazer uma tomografia, para quê? Porque eu preciso saber se essa lesão é uma lesão benigna ou uma lesão maligna, né? Depois de feita a tomografia ou a ressonância magnética, ambos os métodos com eficácia relativamente semelhante, que vai ser pensado eventualmente numa biópsia em casos muito selecionados. É muito pouco frequente ser realizado biópsia de nódulo renal. Na maioria das vezes, a tomografia ela já é suficiente para a tomada de conduta pelo urologista, que, de maneira geral, centraliza o tratamento desses pacientes. Ele é um comandante, né, no tratamento desses pacientes com pequenas lesões renais identificadas incidentalmente, que a gente inclusive chama de incidentalomas, né, achados incidentais. Ele está com dor de barriga porque está com uma apendicite, faz a tomografia e identifica um tumor renal, né. Então, de maneira geral, a tomografia e a ressonância já vai ser suficiente para a tomada de conduta. E a tomada de conduta, ela pode ser feita através de 3 terapias, basicamente. Isso vai depender de tamanho de lesão, localização, a morfologia dela e qual é o paciente que a gente está falando, né? Se é um paciente mais idoso, tem uma sobrevida baixa, se ele tem uma sobrevida que a gente calcula em menos de 5 anos, faz sentido a gente fazer uma intervenção nesse paciente, né? É um paciente que tem ele pode ser submetido a uma anestesia mais profunda, né? Ou um baque de uma cirurgia, né? Ou não. Então, é um paciente mais jovem que vai passar a vida inteira, né? Depois de ter sido ressecada aquela lesão, fazendo controle por imagem. Então, diante disso tudo, esse paciente vai ser selecionado por uma opção de cirurgia, ressecção cirúrgica, ou uma opção de observação vigiada, ou seja, por exemplo, esse paciente que tem uma sobrevida de 5 anos, por exemplo, não vamos tratar, né? Ele não, a gente fala que o paciente não vai morrer daquilo, ele vai morrer com aquilo, né? Ou então, se esse paciente tem uma sobrevida ainda mais longa, mas ele tem uma lesão que, pela posição, ela pode ser tratada através de método minimamente invasivo, que é a terapia ablativa, que eu posso falar depois, ele vai fazer a terapia ablativa. Então, assim, é um arsenal e essa decisão é feita essencialmente através do urologista e do radiologista intervencionista. De maneira geral, hoje, o tratamento do câncer de rim ele vai se tornar cada vez mais multidisciplinar. Então, chegou a lesão, esse paciente vai ser individualizado num grupo de médicos e a gente vai falar, qual que é o tratamento ideal para ele? Todos têm câncer renal. Você vai pegar 10 pacientes que têm câncer renal. Cada um tem um tipo de câncer renal, tá? E cada um tem um tipo de tratamento. Wagner, só um comentário rápido. De um modo geral, o câncer de rim ele é conhecido como câncer que é tratado com a lâmina, com bisturi. Até uma brincadeira que a gente faz entre nós. Mas cada vez mais a gente está vivendo uma era hoje de preservação de órgãos, diminuição de cortes, diminuição de agressão no organismo. Então a gente vinha de grandes cirurgias com detecção de tumores muito avançados para a situação de detecção de tumores sem sintoma nenhum e cada vez mais trazendo o conceito de qualidade de vida. Então, as cirurgias que eram muito grandes ficaram pequenas, a gente usa tecnologia, cirurgia por laparoscopia, cirurgia robótica, e agora esse paradigma que era o tumor renal, ele é tratado com cirurgia, está começando a mudar. Porque nem todo paciente vai ser tratado com cirurgia hoje, porque a gente já tem essas novas tecnologias. A agulha que você punciona o rim, faz uma punçãozinha com uma agulhinha e de repente você queima o tumor.
Agora a gente está falando de fazer radioterapia para os tumores de rim. Então tudo isso está diminuindo completamente a agressão ao organismo e em todas as áreas oncológicas, de modo geral. Sim. Vocês citaram, e é muito bacana, o quanto as falas se complementam de vocês, e vocês citaram essa questão do câncer silencioso, mas ele também é assintomático, ou essa explicação que o senhor deu de que, desculpa, pode começar com uma dor que parece uma dor lateral, tudo mais, vai investigar o câncer de rim é assintomático? Acho que o Paulo até tem mais experiência clínica para falar disso que eu. Então eu vou até passar para você, Paulo. Perfeito. Então assim, ele funciona mais ou menos com a ideia do silencioso, né? O câncer renal, ele no passado era conhecido como um tumor, o câncer do estudante, porque ele dava muitas manifestações clínicas no organismo inteiro. Então a gente aprendia muito com o câncer renal. E tem 3 sintomas que são chamados de clássicos, mas na realidade acontece menos de 10% das vezes, que é quando tem sangramento da urina, quando tem dor no abdômen e também quando a gente consegue palpar o tumor, né? Significa que a gente está com uma doença muito grave e avançada. Hoje em dia a gente chama o tumor do radiologista, justamente porque a gente detecta sem perceber. Por um exame, uma dor qualquer, inespecífica, fui no pronto-socorro porque senti uma dor nas costas e fez um exame e de repente a gente detectou. Então, de fato, ele é um tumor assintomático. Sim. Ou seja, hoje ele é detectado, na maioria das vezes, em estágios mais precoces. Sim, o que é muito bom. O que é muito bom. Né? Mesmo em meio à complexidade de uma doença tão complexa como o câncer, quanto mais precoce for o diagnóstico, melhores serão as perspectivas em relação a tratamento. Tanto viu, Wagner? Tanto é que hoje em dia, uma possibilidade que o Thiago citou é com relação a acompanhamento. Então a gente tem situações que a gente pode acompanhar por alguns anos até, para de repente, talvez fazer algo ou não. Então até isso a gente consegue fazer hoje. Sim. Doutora Lucila, a gente tem visto nos congressos internacionais, o ASCO, por exemplo, em Chicago, uma série de inovações em terapias sistêmicas, né? A senhora estuda um pouco dessa área e o uso combinado de imunoterapia com inibidores de tirosina e quinase, até pesquisas com terapia celular. Essas terapias, essas abordagens, elas já chegaram ao dia a dia da prática clínica aqui no Brasil? De uma forma geral, sim. Então, quando a gente avalia as opções de tratamento para câncer de rim, se a gente olhar numa janela de 10, 15 anos atrás, até hoje, foi quando surgiram as principais drogas, que foram as que você falou, imunoterapia. Imunoterapia é algo que está aí há 10, 12 anos na oncologia. Essas drogas orais, que são os inibidores de tirosina quinase. Então, sim, essas drogas estão disponíveis para aqueles pacientes no sistema de saúde suplementar. SUS, não. SUS, a gente tem pouco arsenal, a gente tem uma droga que chama sunitinib, tá? Então, quando a senhora usa, doutora Lucila, de maneira geral, sim, é um sim com ressalvas. Total, porque a gente sabe que 20 a 30% da população brasileira tem acesso à saúde suplementar e a grande maioria não. Isso. Então, quando eu falo sim, é porque eu estou pensando na minha realidade de uma prática privada, mas se a gente pensar na realidade brasileira, não. Tá. Agora, essas inovações... É o sim para 30%. Isso é triste, né? A gente vê, assim, um grande desnível entre o acesso ao tratamento, Sim. dependendo de onde o paciente é tratado. Né? Por isso é mais importante ainda, no sistema único, se for detectado precocemente, tratar para diminuir a chance da evolução para uma doença metastática. Agora, esses outros tratamentos, terapia celular, ainda não, em nenhum cenário, é algo que... A gente tem, por exemplo, primeira linha de tratamento. Aquele primeiro tratamento que eu ofereço para o paciente é super bacana. Tem uma grande chance de controlar a doença. Segunda linha, as opções já diminuem, né? E terceira linha, a gente já não tem muita coisa, que são esses avanços que a gente vem conversando em congresso. Então, estes aí ainda não. Mas, com esses tratamentos de imunoterapia, terapia-alvo, a gente consegue aumentar a sobrevida dos nossos pacientes e agregar qualidade de vida, redução de sintomas, e esse é o objetivo do tratamento. Eu queria que vocês... Achei muito interessante a resposta que ela deu. Vocês são médicos e eu sou jornalista, então fiquem à vontade para me corrigir. Entre a primeira linha e a terceira linha, qual é o hiato que existe do ponto de vista do fluxo do tratamento em si? De tempo, você fala? Não, das perspectivas clínicas mesmo, da perspectiva de cura. Aí, assim,
quando a gente tem uma doença metastática, saiu do órgão que deu origem, as células se espalharam para outros órgãos, né? Então, a rigor, a gente não fala de cura, a gente fala de controle. Tem casos bem específicos com essas terapias, como imunoterapia, de pacientes que a doença some e fica em remissão um bom tempo. Então, foi até uma mudança de paradigma, que hoje a gente até fala que alguns pacientes são curados, tá? Mas, de uma forma geral, a gente fala em controle. A doença vai estar ali, controlada, graças ao tratamento que o paciente está recebendo. Tá? Quando eu falo primeira linha, segunda linha, é assim, eu escolhi um tratamento para você, ele durou X de tempo e a doença voltou a progredir. Aí eu escolho um outro tratamento, essa é a segunda linha, e por aí vai. É claro que a sua chance de receber mais tratamentos depende de vários aspectos, Claro. como que está a sua saúde, como que está o Claro. volume da doença. Até porque cada caso clínico tem a sua especificidade, a sua complexidade, Sim. até o histórico, todas as questões, né? Eu acho que ficou bem claro aqui que o câncer de rim, o tratamento, ele é dividido nessas duas etapas. Uma etapa mais intervencionista, através do urologista, com ressecção cirúrgica, ou através do radiologista intervencionista, com terapia ablativa minimamente invasiva, que é basicamente colocar uma agulha lá dentro, e essa agulha, percutâneo mesmo, guiado por imagem, tomografia, ultrassom, e essa agulha, a ponta dessa agulha aquece. Ou esfria. E daí você vai assar, né, vai cozinhar ou vai congelar, uma crioterapia daquela lesão. Então, esse é um paciente com doença localizada. E o paciente com doença metastática é o paciente, então, que passa para o oncologista. Então, isso é importante para o paciente saber. Não necessariamente, ele tendo um câncer renal, ele precisa, naquele momento, passar por um oncologista. Né? O Wagner, outra coisa importante, eu acho que para ficar claro para o pessoal que está ouvindo a gente, primeira linha não significa que a primeira linha é como se fosse carro de primeira linha, carro de segunda linha, não é isso. Sim, né? sim. Primeira linha é um degrau, uma escala. Isso. São as isso. escolhas, né? Isso, um degrau, que é, né, uma gradação, na verdade, né? Exato, exatamente. Perfeito, valeu pelo bate-papo. A gente vai continuar acompanhando o assunto relacionado a câncer de rim, principalmente pela perspectiva de métodos menos agressivos, como o senhor disse, né? Fazia um corte gigante, e hoje a tendência é que o corte seja, a agressão à pele, aos tecidos, seja a mínima possível. E preservando o máximo possível a função daquele órgão, a função do rim. Por isso a crioablação, que é o congelamento das células cancerígenas e se cura o tumor, ou a ablação, que você cozinha as células. Exatamente, né? preservando o rim, preservando a função o rim. daquele órgão. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo bate-papo, muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Obrigado.